Será que as redes sociais podem causar dano para as pessoas? Cada vez temos mais pesquisas evidenciando isso e mostrando que pode ter um potencial danoso para o bem-estar físico e mental, principalmente das crianças e adolescentes. Mas será que isso é verdadeiro? No mundo, né, já tivemos muitas discussões sobre será que a vacina funciona? Será que o Wi-Fi é danoso, ou 3G, ou 5G? Como que a gente pode saber se essas pesquisas elas realmente são fiéis e verdadeiras? Ou é só mais uma dessas neuroses humanas frente a uma tecnologia nova e que se traz medo? Então esse é o tema aqui do nosso Chá com Prosa, onde eu mais uma vez estarei aqui com o Sussumo e com a Vivian discutindo, e hoje nós vamos falar sobre as redes sociais. E será que elas são boas ou são vilãs? E aí, pessoal, o que vocês têm a me dizer sobre as redes sociais? Sempre gosto de começar pelo lado bom, né, das coisas, assim, acho que, pelo menos na minha experiência, assim, me ajuda muito a poder conviver um pouco, nem conviver, eu diria, né, mas, assim, ter um pouco de notícia, né, e conversar com algumas pessoas que eu não posso estar perto fisicamente, né, então, encontrar pessoas, ver como é que tá a vida delas, né, poder me sentir um pouco mais perto de pessoas que eu tô muito longe, assim. Ou ver pessoas, outro dia um amigo meu que estudou comigo lá no ensino médio me mandou mensagem, nossa, nunca mais tinha te visto e tal, então isso aí eu acho que é muito gostoso, assim, né? A gente poder encontrar as pessoas, enfim. Acho que talvez tenha até começado com essa intenção, né? As redes sociais, assim. Mas, claro, como tudo que é novo, que ainda não se conhece, também tem a sua dificuldade, né? Então, eu acho que vou deixar para falar sobre isso um pouco mais para frente, né? Mas com certeza também tem seu lado desafiador, né? O fato de você de ter um potencial um pouco compulsivo, né? De ter uma coisa muito de comparação, de você, na verdade, muitas vezes se sentir só. Né? Então, eu acho que são pontos que a gente pode tocar para frente, né? Mais para frente nessa conversa, mas que eu acho que vale a pena a gente discutir, né? Então, acho que assim como tudo que a gente vem discutindo aqui, tem esses dois lados, né? Nada é muito absoluto, assim. Acho que é um convite que a gente faz, que eu faço para mim mesmo, né? E aproveito e faço para todos nós. Acho que disse um pouco que a Vivian já fez agora, né? Tipo, nas minhas relações com as redes sociais, acho que em geral, né? O que que a gente considera rede social hoje? Essas plataformas, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, sim. né? Acho que essas são as maiores, né? TikTok também, né? Uhum. Lembrei. Snapchat, né? O pessoal usa bastante Twitter. E eu acho que é uma reflexão que pode inicialmente emergir da gente mesmo, né? Na minha história, no meu dia a dia, o que que eu usufruto, assim? Eu usufruo das redes sociais de fato, né? O que que eu ganho ao ter no celular ou entrar no computador? O que que eu ganho de fato? De verdade, né? Então, eu sinto que isso é uma resposta de cada um, né? É muito particular a percepção, mas talvez não seja tão comum até essa pergunta, porque às vezes a gente está tão automático para entrar e viver aquilo que eu já vivo, e eu não me perguntei o que que de fato eu ganho ao utilizar essas redes sociais. Uhum.
qual é a função que ela cumpre no meu dia? Qual é o papel que ela tem para os meus valores, para os meus princípios, para aquilo que é importante para mim, né? Eu diria que ao contrário assim do que muita gente vive, talvez eu no meu sentido, na minha vida pessoal, eu diria que eu deveria entrar mais nas redes sociais e estar mais atuante nas redes sociais. Talvez tenha uma coisinha dentro de mim, uma certa cobrança. E dentro de mim tem uma resistência. Será mesmo, né? Parece que eu sou. Mas será que eu sou dependente, assim, das redes sociais? Hoje em dia é possível trabalhar sem ter rede social, né? Então, são mais questionamentos do que respostas. Compartilhei um pouco da minha relação pessoal. E eu tô lembrando, responder de uma forma mais detalhada, Tive um probleminha aqui. tô lembrando de situação. Eu vivi em alguns momentos da minha vida no exterior. E eu lembro quando eu vivi da última vez nos Estados Unidos, que eu não conhecia muita gente, né? Inicialmente. Eu fui sem conhecer quase ninguém. E eu lembro o quanto eu usei o Facebook, o grupo do Facebook que era de pesquisadores de Boston, né, de universitários, era Pub Boston, chamava. Pesquisadores e Universitários Brasileiros, né, de Boston. E eu lembrei que isso cumpriu uma função muito bacana de vínculo para mim, que eu estava longe dos meus familiares, longe de amigos no Brasil, e não conhecia quase ninguém. E isso me fez pertencer lá, com uma comunidade local. Isso me trouxe a oportunidade de encontrar pessoas. Então, sem aquele grupo, talvez seria mais difícil. E abriu portas para várias amizades, né, que tenho até hoje. Então, foi muito importante, eu lembro, naquele período da minha vida. Sabe, se eu estou ouvindo você, eu como a Vivian falou, as redes sociais elas nascem, né, com esse objetivo, com esse intuito de aproximar pessoas com afinidade, com possibilitar, né? Eu sei que você já morou no Japão também, então todo mundo que já teve um parente que morou no Japão, eu já tive, né? Meus primos, meus tios, e nos anos 80, nos anos 90, era impossível. Seus parentes iam para o Japão, você não tinha mais contato. Você falava uma vez por semana porque era muito caro. Hoje não, né? Hoje, sabe, a tecnologia ela permite e acelera muitos processos, muitos processos. E eu sou um super entusiasta da tecnologia. Sempre tive Orkut, tive tudo, sabe? Né? Eu lembro o meu número do ICQ, né? Para quem é novo aqui não vai lembrar o que é ICQ, que era uma plataforma de troca de mensagens, né? O número era 52499801. Olha só, que interessante. É, o problema é que hoje, né, as redes sociais elas têm levado o ser humano para alguns tipos de neuroses perigosas, de problemas, né? Neurose é um termo que não é tão usado, mas o que eu quero falar assim, algumas questões internas emocionais muito complexas. Essa, como você pegou e falou, poxa, eu acho que eu devia estar mais. E quando você está lá, o que acontece quando você está lá? E isso é uma angústia. Pensando na sua vivência em Boston, o tempo que você ficou lá em Harvard, também tem uma coisa. Essa necessidade do humano, de aproximação, você muito provavelmente ia ter que fazer alguma coisa ou criar uma habilidade. E essa habilidade era o quê? Se expor. Começar a ir num lugar, enfrentar a vergonha, tentar entrar num grupo de algo. Mas hoje,
pela essa facilidade das redes sociais, a gente também não está mais gerando essa habilidade. Né? Pela habilidade da tecnologia, a gente não lembra mais números de telefone. A gente não sabe mais andar em São Paulo. Você mesmo, num dos nossos encontros, falou que você gosta de fechar o GPS e ir. E eu também era da época que abria o mapa. Sabe? Hoje não. Hoje, né, eu como sou de Mogi das Cruzes, agora eu já sei um pouco mais. Mas eu lembro na época do mestrado que era engraçado, porque eu percebia que eu estava num lugar que era vizinho do que eu estava ontem, mas eu não fazia ideia, porque o GPS me levou. Então, olha, né, então alguns críticos falam que a gente está perdendo algumas habilidades humanas importantíssimas. Importantíssimas. E eu acho que é legal nesse encontro a gente talvez evidenciar um pouco isso. Porque eu acho que é interessante. Mas se você for pegar o. Né, eu sempre trago o Harari, porque né, já li muito, sigo o Harari, gosto, vejo as palestras dele. E uma palestra recente do Harari, ele fala assim: não, eu não tenho smartphone, não tenho redes sociais. Mas é legal a rede social, quem quiser entrar lá, é do Harari. Por quê? Porque ele é uma figura pública. Então ele mantém, né? Então alguém coloca palestra, etc. Mas ele falou que ele não tem. Ele mesmo. Por quê? Ele fala, isso foi feito pelas maiores mentes do ser humano com o intuito de fazer você ficar lá. Aí ele fala assim, eu não vou flertar com isso. Que é o problema da gamificação, né? Não da gamificação, das bolhas, né? As redes sociais, eu super recomendo todo mundo que está ouvindo a gente aqui, dá uma pausa nisso aqui, vai lá assistir Dilema das Redes, está no Netflix. Porque é extremamente importante. Né? Esse é um documentário feito por quem criou esses processos. Então tem lá o cara que criou, né, a rede Pinterest. Pinterest é uma rede de imagem muito bacana, que ele fala assim, eu não deixo meu filho usar. Eu não deixo meu filho usar celular e etc. Não deixo. E alguns pesquisadores hoje falam assim, até 16 anos deveria zerar. E hoje é a nova chupeta. Né? Então, um dado muito interessante, um dado recente, falando que nos últimos 10 anos, o nível de descontentamento com a vida dos adolescentes dobrou. É metade dos adolescentes hoje em dia. Né? Eles não se sentem solitários, não se sentem bons o suficiente ou capazes o suficiente. O que mudou nos últimos 10 anos? A influência das redes sociais. Tem outros fatores, né, também, mas assim, como, né, menor rede de apoio, as pessoas interagem menos, tem menos irmãos, né, tem uma série de coisas, mas assim, o papel das redes é muito grande, né, pensando nessa faixa etária que as pessoas convivem em grupo para se desenvolver, né. Mas eu acho, sabe, Vivian, até esses outros parâmetros, a rede social, ela entra aí. Uhum. Sabe? A rede social, eu vejo, porque eu tenho alguns casos assim, a mãe fica na rede social aqui no celular e o filho fica do lado, trancado em uma casa, né? Então, aqui pede uma reflexão, porque esses outros problemas sociais que nós temos ampliou o uso. A própria pandemia, né? Então a gente está se apoiando como uma droga mesmo, como algo para tentar, só que aumenta muito a angústia. Essa angústia, olha só, o Susumo nem entra nas redes sociais e traz angústia. Eu, por saber como os algoritmos funcionam e etc, eu pego e falo assim, meu Deus, eu teria que estar mais. Mas aí o que vai acontecer com a minha vida? Porque todo influencer que você vê lá, ele vive para isso. Uhum. Tem gente que tá morrendo hoje em dia para ter uma foto legal. Tem até histórias, muitas histórias sobre isso. E é compulsivo, né? Porque você pega, igual a gente estava falando, o Dilema das Redes mostra isso, como foi feito para que a gente fique ali nessa rede, porque aí vem uma curtida, vem um comentário, né? Vem alguma coisa, então aquelas notificações, né? Da gente estar sempre, tem alguma coisa aqui, deixa eu ir lá. Então, tudo isso vai fazendo com que você fique vendo mais coisas, né? E até isso eu acho que mudou a forma como as pessoas interagem, assim. Eu acho que diminui muito, inclusive, a habilidade empática, né? E aumenta o julgamento, porque você não tem mais, tipo assim, aquela interação tão frequente que eu tô olhando para vocês, eu posso pelo menos imaginar o que vocês estão pensando, ver como vocês estão se sentindo. Agora, se uma pessoa curte uma foto minha, o que isso quer dizer? A tendência de eu ficar mais dentro da minha mente ainda é maior.
né? Porque eu vou julgar o que que isso quer dizer de acordo com a interação que eu tenho com aquela pessoa, mas de acordo com o que eu acho que aquilo significa, né? Será que essa pessoa curtiu porque ela tá afim de mim ou não? Né? O que que ela tá curtindo minhas fotos se ela não conversa comigo, sabe? Eu vejo isso no consultório, é uma coisa assim, muito interessante de observar, né? Então, eu acho que aumenta o julgamento, que a gente fica mais preso na nossa forma de pensar, e diminui essa nossa habilidade de ler o outro, né? E também de se expressar, porque, tá, se eu quero então demonstrar que eu tenho interesse em alguém, é o quê? Eu tenho que ver todos os stories dessa pessoa, eu tenho que curtir, o que que eu tenho que fazer, né? A pessoa fica numa insegurança, assim, é uma coisa muito interessante de notar esse fenômeno. Eu lembrei Vai de. aumentando a angústia, né? Mais angústia, mais angústia, mais angústia, mais angústia. E o pior, a pessoa ela não percebe o dano. Uhum, Quando se sim. você perguntar para ela sobre a rede social, ela fala, mas eu só tô vendo foto, tem umas coisas muito legais, né? Porque acaba sendo sutil como uma droga poderosa. Falar que, bom, é interessante que aqui a gente está num canal também que é uma rede social, né? E convida a gente a perceber a qualidade da nossa interação, né? E de relação, o ritmo. Será que você está ouvindo no ritmo acelerado? Você consegue ouvir na velocidade que eu estou falando agora, né? Porque eu já falo um pouco mais lento, né? Mas eu estou dizendo isso porque, bom, várias ideias, né, acontecem. Mas uma coisa Marcelo, a gente acabou de se encontrar uns 3 dias atrás, 4 dias atrás, no Retiro. E eu tô sentindo a diferença de abraçar o Marcelo pessoalmente e tá olhando para o Marcelo aqui, nessa tela aqui. E nessa lembrança é muito que eu vou falar, é muito gostoso ter a lembrança do abraço físico real, assim. Que, na minha percepção, no encontro com o Marcelo físico, ele existe. Ele existe. Ele não é só uma imagem que fala na tela, né? Ele tem uma consistência, tem um tamanho, dá uma sensação, assim, né? Infelizmente a Vi não esteve, né? Mas a gente juntou toda a equipe e é muito interessante, assim. E lá mesmo, no Retiro, eu encontrei com uma pessoa que eu não conhecia e ela chegou falando para mim: Ah, eu já te conheço, já te vi nas redes sociais, eu já te conheço. Ah, é? Eu fiquei meio assim, né? Que bom, né? E aí, como que é, né? Encontrar tal. É quase como tem uma intimidade já com você que você desconhece, né, Sussuma? Isso é muito interessante, né, de observar. Isso acontecia com só quem era do show business, cantores, artistas, atores, né? E é algo que a gente sempre vê, até fala desse pessoal com uma certa estranheza. Porque as pessoas chegam e invadem o espaço porque elas acham que já são íntimas de você, né? E isso também é um dano social, sabe? Porque não há uma construção, muitas vezes, né? Mas a pessoa, ela tá dentro da sua casa, ela sabe o que você fez, ela sabe o que você comeu, ela sabe o que você sofreu, ela sabe tudo, né? E isso tem a ver um pouco com aquele cyberstalking, cyberbullying, que são coisas que têm aparecido hoje em dia, sabe? Eu, E que acontecia, na verdade, com quem era famoso só. me veio até um extremo, um lado extremo, assim. Acho que vocês falaram alguma coisa de mãe e filho, assim. E de ver uma família reunida para jantar em vez de ter uma conversa entre eles, estão todos no celular, na telinha. E eu já vi histórias de mães e filhos que sabem do que os pais fizeram e moram na mesma casa por causa das redes sociais, né? Não porque sentaram e conversaram e contaram, né? Nossa. Então, de Eu acho fato, que, de novo, né, é legal a gente
tentar entender a natureza do porquê tudo isso acontece e o porquê pode ser danoso, né? Mais uma vez, né, assim como acontece em muitos dos nossos encontros aqui com o Chá com Prosa, a gente começa falando da natureza humana, né? A gente fala da natureza humana nas questões de saúde mental, na ansiedade, na vida antinatural, porque nós somos um mecanismo, né? Um mecanismo em desenvolvimento, né? Um mecanismo vivo, uma espécie, e a gente tem limitações, temos qualidades, temos defeitos e etc. Então é sempre interessante a gente ver o que acontece, né, com esse aparato de desenvolvimento biológico quando ele sofre influência de algo externo, né? Então, por exemplo, quando eu sou abraçado, quando o sol incide sobre a minha pele, quando eu como determinada coisa, tudo isso tem impacto, né? Então, uma das características primárias da nossa espécie, além da necessidade de beber, de comer, de, sabe, é uma necessidade de afeto. Nós somos animais sociais. Bom, eu acho que uma coisa muito importante, né, é procurar entender qual é a influência das coisas do mundo na gente, né? Porque nós somos um ser, né, um ser biológico que sofre influências na relação com a vida, com o mundo. Então, o que eu como, o que eu bebo, a incidência do sol, da natureza em mim. E uma das grandes características e necessidades humanas é uma necessidade de afeto, né? Nós somos seres altamente sociais. Então, isso serve para um monte de coisa, para a sobrevivência da nossa espécie, né? Se a gente não tem alguém, a chance de a gente morrer é muito maior, né? Se você estiver perdido na floresta e torcer o tornozelo ou quebrar um osso, você morre. Mas se você tiver com alguém, a chance de você viver aumenta muito. Então, a nossa espécie se desenvolve em cima dessa premissa. Gente é igual vida, pertencimento é igual viver. É igual bem-estar, igual saúde, igual fazer parte. E quando eu não faço parte, quando eu não estou, quando eu sou banido, não é à toa que uma das maiores dores emocionais que o ser humano tem é a dor da rejeição. Porque isso dói demais na gente. Então a rede social, ela cola na necessidade humana de uma maneira incrível e extremamente perfeita. Do mesmo jeito, né, que o monóxido de carbono cola na nossa espécie mais do que o oxigênio e você pode morrer por causa de fumaça. Ou algumas drogas também aumentam o nível de prazer lá em cima, mas depois causam um dano. Então as redes sociais, ela tende a te deixar presa nela, porque é onde o mundo está. E eu quero fazer parte, né? Então, como você falou, né, Sussun, poxa, eu deveria estar mais. E eu peguei e falei, você sabe, no caminho de Compostela, o ano passado, quando eu conversava com outros profissionais, principalmente da área da saúde, eu falava assim, como é a sua interação com a rede social? Porque no Brasil, se você for um profissional liberal e você não ter uma presença nas redes sociais, você não acontece profissionalmente. E isso é assustador, né? Teve uma época que os profissionais começaram a fazer dancinha para poder aparecer para as pessoas. E isso é uma coisa que a rede social também está mudando. Antes, chegava em todo mundo. Hoje não chega mais em todo mundo. Hoje chega em algumas pessoas. Então é uma bolha da bolha da bolha. E para você poder expandir, o pessoal do marketing hoje tem problema de levar o seu profissional, porque não acontece, a não ser que você pague muito dinheiro ou você não aparece. Então isso é uma angústia profissional. Isso também é uma angústia profissional. Acho que tem um retorno, né, às vezes também de. Eu conheço profissionais autônomos, bom, eu também sou, que não tem rede social e ainda vive muito caseiramente no indicação, né? Vai nas pessoas indicando boca a boca mesmo e se contempla, né? Mas acho que vale a Mas isso pena. cada vez é mais raro, né, Susumu? E mais difícil. Porque o que ele quer conhecido, a chance dele te engolir é enorme. Isso acontece com profissionais, com médicos, com nutricionistas. Você fala, aquele é bom, esse aqui ninguém nunca ouviu falar. Né? E olha só que interessante, você sabe, Susumu, se tiver dois pratos numa festa, um prato tá cheio de uma bolacha, o outro tem menos bolacha. A tendência humana é ir no que tem menos bolacha. Porque se mais pessoas comem, quer dizer que é bom. Uhum.
É igual do Lula. Antigamente, quando alguém indicava, era um indicador de competência. Hoje, o indicador maior de competência é os seus seguidores e o tanto que você aparece. Sim. E é interessante isso, né? Porque nem sempre é uma visão completa da realidade, né? É uma percepção parcial da realidade. Uhum. Mas isso acontece mesmo, né? É o caso do restaurante que tá cheio, tá vazio, eu vou lá no que tem fila, né? Uhum. E é interessante ouvir a fala frequente assim: deixa eu ver o perfil dessa pessoa. É referência, né? Agora, perfil e o número de seguidores, como o Marcelo colocou aí, é o padrão, assim, de qualidade ou de excelência, né? E é muito interessante, né, assim, porque o que a gente expõe, né, nas redes sociais, seja como profissional, seja como pessoa mesmo, é assim, é escolhido para ser colocado. Mesmo que você vá colocar coisas da sua vida mais íntima, né? Você coloca aquilo por algum motivo, enfim, ou porque você quer se conectar de alguma maneira. Mas aquilo normalmente é escolhido, né? É pensado o que você vai colocar. Então não é uma coisa. E a pessoa que está vendo aquilo, ela compara o bastidor da vida dela com aquilo que foi escolhido para colocar nas redes sociais, né? Então isso é muito interessante. É como se assim você comparar, né, o seu bastidor com o palco do que a outra pessoa coloca. Só a vida não é aquilo, né? Aquilo é uma coisa que ela escolheu colocar publicamente, né? Sabe, uma medida de localização é sempre por comparação. Sempre. Né? Então, para você saber onde você está, você olha onde você não está. Você compara com aquilo que não é. Né? Então, tem até uma fala muito interessante: se você nunca tivesse visto o dia, você não consegue nomear a noite. Né? Uhum. Muitas vezes, quando a gente vai pegar a filosofia por trás do tal, né, eles acontecem juntos por causa disso, porque há uma complementariedade. Então, para eu saber aonde eu estou pelo meu GPS, ele vê a distância que eu estou de determinadas antenas. Né? Infelizmente, esse caso que aconteceu com o submarino que acabou de afundar, né, você tenta comparar aonde ele desceu as correntes marítimas para tentar ter mais ou menos. E isso acontece com a gente também enquanto espécie. Como que eu sei que eu sou um bom profissional? Como que eu sei que o meu nível de inglês é bom ou ruim? Como eu sei se eu sou branco ou moreno? Sempre vai ser por comparação. Sempre. Então, quando eu comparo, isso me traz uma medida de localização, aquilo que eu sou. O problema, pessoal, é que até isso hoje é afetado de uma maneira muito forte e poderosa com as redes sociais. Por quê? Se a gente for pegar nos anos 80, isso é algo que eu sempre falo, mas se for pegar nos anos 80, você morava numa rua. Essa rua estava dentro de um bairro, e um bairro ele é de uma classe social específica. Vocês concordam? É diferente. Se você pegar um bairro muito afastado, um bairro rico, um bairro de classe média, então são pessoas mais ou menos parecidas que moram ali. Geralmente com o mesmo tamanho de casa, ou com um carro determinado, ou sem carro, sabe? Mas é uma comunidade mais ou menos parecida. Claro que tem aqueles que têm mais, tem aqueles que têm menos, mas segue um padrão. Nos anos 80 também, a sua família também são compostas de pessoas mais ou menos parecidas. Tudo bem, tem o primo rico, mas o primo rico mora muito longe. Né? Então a gente tende a ficar ali com pessoas mais ou menos da mesma classe social, cultural, né? Econômica. Quando você trabalhava também num departamento, num setor, que era composto de pessoas mais ou menos parecidas com você. E eram as pessoas que você ia comer, as pessoas que você ia beber, as pessoas que você ia festar. Os seus amigos tendiam a ser também de uma classe social. Né? O seu chefe, você não toca a vida dele, você não sabe. Você só vê ele chegando e ele indo embora. Então, nos anos 80 e nos anos 90, a gente vivia um mundo de iguais, de pessoas mais ou menos parecidas. E isso é uma coisa muito interessante quando você vai para alguns países, como Tailândia, como a Índia, que você vê que muitas vezes não há um sofrimento pelo que eles não têm. Porque todo mundo é assim, não é? Se eu nunca comi picanha, como que eu vou sentir falta de picanha?
Só que o problema de hoje em dia é que você acorda e você compara a sua vida com alguém que tem uma outra relação com a vida. Então você acorda e você se compara. Eu sempre falo isso. Ou com o Cristiano Ronaldo ou com a Rihanna. Né? E o detalhe, o seu vizinho, o seu amigo, você está vendo uma versão muito melhor dele. Uma versão do tipo, onde ele está sempre viajando, onde ele tem uma memória que você não tem, aonde, sabe, ele tem mais amigos que você. Então a gente vive um problema gigantesco, porque você tendo dinheiro, você não tendo dinheiro, seja lá onde você estiver, a comparação hoje ela se tornou muito desmedida, desleal e massacrante. Então a minha ideia de quem eu sou, ela fica totalmente perdida nesse mundo. Porque a impressão que vai dar é que todo mundo tem muito mais do que eu. Todo mundo é muito mais feliz do que eu. Eu tenho uma paciente que ela trouxe um caso assim, sabe? Ela felizmente vem de uma família com boas condições, com um bom nível cultural, e ela trouxe, tipo assim, poxa, todo mundo parece que tem uma vida melhor que eu. E esse é uma coisa que vai. Imagina um ser humano que está em desenvolvimento, como uma criança, como um adolescente. Sabe? Isso é extremamente danoso para todo mundo. E tem outros dois pontos, né, Marcelo? Um é a questão dos filtros, né, das coisas assim. Então, além de já ser postado, como eu falei, o que já é escolhido e você se comparar com aquilo que é muito melhor, tem uma questão de você se achar feio, né, se achar sempre insuficiente, porque tem os filtros, né, tem uma série de coisas que são feitas também para que tudo seja muito perfeito, né? Eu acho que essa questão dos filtros, inclusive hoje tem várias celebridades não usando filtros, né, para tentar humanizar um pouco mais, mas assim, é bastante raro isso. Né? Filtros que Então, a gente está falando te deixa mais bonito, te deixa mais magro, né? É mais, verdade. né, mais bronzeado, com A gente tá maquiagem. usando filtro aqui, será? Nesse não Se tem, eu né? Mas tiver usando filtro, eu tô bem prejudicada. se já tiver. Não, Se mas você já sabe que isso é interessante também, né, Vivian? E então o senso de inadequação só aumenta, porque eu sim, olho no espelho e não é nem aquilo que eu mostro para o outro. sim, é Você já viu? aquele Eu já vi algumas pessoas assim do Tinder, por exemplo, que fala no Tinder que tem 28 anos, que tem 30 anos. Né? Então eu estou Não, eu já vi escondendo. adolescente falando assim: ah, não, se não for fake news, eu nem posto, né? Fake news no sentido da imagem já toda retocada para poder postar, né? Assim, tem pessoas que já tiram fotos com filtro para já. Então, assim, né? Isso fortalece os padrões de magreza, de beleza, né? Que são muitas vezes inalcançáveis. Assim, e são, inclusive, não assim, a evolução não mostra que é isso que a gente acha bonito, né? Mas é tão socialmente divulgado que a gente começa a achar que isso que é o. Não, e fora outra coisa, né, Vivian? Que você vai viajar, você guarda dinheiro, né, para colocar nas redes sociais, que muitas vezes, infelizmente, é para isso, por essa aceitação social. Aí você vai para a Fontana di Trevi, em Roma. É um inferno a Fontana di Trevi. Não sei se vocês já tiveram a felicidade de poder conhecer, porque, assim, é super bonita a fonte. Mas atrás é uma muvuca maior do que o Brás. É uma muvuca maior que o Brás, é mais difícil de andar do que o Brás. Então, para você tirar uma foto bonita, você esconde, sabe? E é capaz de colocar filtro até na Fontana de Trevi. Né? Então parece que mesmo quando você viaja não é tão legal. Isso acontece em vários lugares no mundo. Se a pessoa colocar no Google, né, a realidade dos cartões postais e o que as pessoas postam, você vai achar memes sobre isso. Que não é tão bacana, não é tão legal, não é tão glamour. Mas o que a gente vê é que sempre é bacana, sempre é bonito. Isso aumenta, né, um ponto. Eu acho que voltando àquilo que o Susumu falou antes, né, sobre essa apercepção, e a gente, por trabalhar com isso, né, o retiro que a gente deu esse final de semana foi sobre isso, aumentar a nossa percepção de si, a presença, né, a nossa relação com o meio. Infelizmente, isso é muito difícil para a maioria dos seres humanos. Então a gente fica perdido, porque não é a rede social que está me deixando para baixo, porque a rede social não tem nada. Na verdade, eu super me diverto seguindo alguns canais. Só que ela não consegue muitas vezes perceber isso que vai levando ela para o buraco. Essa angústia.
Poxa, eu devia mais, eu devia isso. Caramba, que azar, eu fui e tava chovendo. Por que, meu Deus? Eu lembro de uma vez, né, dessa angústia que você está falando, meu celular estragou a tela e todas as minhas redes sociais tinham tudo aquilo de autenticação em dois fatores, e ele estragou a tela, ele funcionava, mas ele estragou a tela, então eu tive que trocar e tudo mais. Eu não conseguia entrar em quase nada meu, porque eu não conseguia ter acesso ao meu dispositivo anterior, né? Então eu fiquei uns 3, 4 dias sem redes sociais. Nossa, no primeiro dia, gente, era quase como se eu tivesse em abstinência, porque aquela preocupação. Eu tenho coisa para postar, eu preciso postar isso por causa do trabalho e tal, e não consigo. É aquela coisa o dia todo preocupada, será como é que eu posso fazer para conseguir? Aí passei alguns dias assim. Eu sei que depois passou, parece que meu dia até rendia mais, né? Parece não, com certeza, porque eu deixei de gastar muito tempo ali. E hoje, né, depois eu retomei o contato e tal, mas eu não tenho a menor tolerância mais. Assim, eu tô quase uma daquelas que não existe mais na rede social, porque eu não, assim, o tempo que eu passo ali, eu tenho que colocar em detrimento, sei lá, de estar com meu filho, ou de fazer. Então eu não tô querendo muito, mas eu percebi isso, quanto que essa angústia que você falou reduziu, porque eu tive que ficar forçada alguns dias sem, né? E aí aquela paz, assim, uma tranquilidade, tipo, já que eu não posso fazer, então, sabe, de relaxar. Isso é muito interessante de perceber, né? Mesmo a gente que fala sobre isso, que tá tentando estar consciente, né? E eu acho que também tem uma coisa, um movimento que acontece em conjunto. Do mesmo jeito que se o Susumu tivesse em Boston, ele ia ter que procurar algumas coisas para fazer, talvez ele se engajasse com aprender a ler o instrumento, talvez ele lesse mais livros, talvez ele fosse tentar uma nova língua, porque o ser humano, ele naturalmente ia ter que preencher aquela angústia. A angústia também é um sentimento que tem uma função importante, de movimento, de direção e etc. Mas hoje as pessoas leem muito menos, tem menos pessoas aprendendo a tocar um instrumento. Por quê? Porque se eu pegar. Cadê o livro? Isso aqui, frente a isso aqui, é muito fácil eu perder o tempo todo nisso aqui que eu dedicaria para isso aqui. É muito fácil. Até porque a gente acaba trabalhando muito mais, às vezes por causa da tecnologia e etc. Então, acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque infelizmente é algo social, né? Como a gente falou, a gente precisa para trabalhar. A gente precisa para. Senão a gente não vai conseguir levar o que está no nosso coração para outras pessoas. Mas achar esse meio termo é algo extremamente importante. E olha, pessoal, a gente não está falando de cyberbullying, a gente não está falando de cancelamento, a gente não está falando de fake news. São coisas comuns, a gente só está falando de saúde mental. Acho que tem um cachorro que está bem alto. Ah, é aqui, gente. Vou tentar complementar algumas falas aí. Acho que é muito importante a gente não esquecer e aprofundar um pouquinho esse exemplo que a Vi deu de uma certa abstinência, né? Porque eu diria que a dinâmica psíquica de muitas pessoas inconscientemente é de um viciado, né? Na relação com os Tem pesquisas estímulos que é isso que mesmo, é as vício. redes sociais trazem no dia a dia das Só um pessoas. parênteses legal aqui, para alguém saber se é vício ou não, é só se propor ficar um dia sem. Se sentir irritadiço, sentindo falta, um grande desconforto, um senso de tipo, não vai dar certo a vida, isso é vício. E depois, o que que a gente faz com isso? Depois a gente fala. Mas antes disso, vamos. O que que eu ia falar? Vocês estavam falando sobre um pouco esse palco, né? Das redes sociais e os bastidores da vida e uma certa discrepância disso e o quanto isso traz de ativação interna da gente, né? De comparações. Eu lembrei de um exemplo bem prático, de empresas que são especializadas em imagem pública de pessoas e de empresas, né? E o trabalho dessas empresas, então, é produzir uma quantidade enorme de conteúdos virtuosos de empresas e pessoas para abafar
aquela notícia ruim que Ah, prejudicou a imagem da pessoa. Então, não importa o que ela tenha feito, que nas redes sociais e nas mídias, um fator importante é a quantidade, né? Então, para recuperar a imagem, vamos produzir vários conteúdos virtuosos que se relacionam a essa identidade. Isso vai recuperar a imagem, né? Acho que esse é um exemplo que traz clareza, assim, de como funciona a dinâmica das nossas imagens nas redes, né? Agora o Marcelo falou de um elemento que a gente estava explorando sobre a natureza humana, né? E falou da nossa natureza social, da importância dos vínculos, dos afetos para o ser humano, para a natureza humana, né? E o quanto isso, a rede social, assim, se vincula e deu match, né? Assim, como atende e contempla essa necessidade natural humana de uma forma muito precisa, mas ao mesmo tempo que é meio de um lado atende, de outro acho que não é integralmente, né? E às vezes a gente acaba terceirizando certas habilidades humanas mesmo em razão de ter as redes sociais. Bom, eu acho que um complemento a essa visão, né, além dessa natureza de atender essa necessidade de vínculo, de afeto, de pertencimento, tem algo que na visão chinesa a gente a gente subdivide as funções psíquicas, né? E uma das funções psíquicas, tem função psíquica mais yin e tem função psíquica mais yang, né? Tudo a gente pode dividir isso em yin mais yang, né? E eu diria que e estudos e vários livros estudiosos dizem que a função psíquica mais yang de todas, né, é a função da consciência, né? Uma função yin, eu vou trazer aqui, que é uma função mais do corpo, né? A gente chama de alma corpórea. Então, e tem várias outras, não é o momento de eu descrever todas, mas eu diria que essa função psíquica da consciência mais yang, quando essa consciência entra em contato com como que chama? Timeline, né? Que chama? Os posts, assim, né? Um em seguida do outro. Ela tem uma função que estimula, que excita a consciência, né? Ou seja, a consciência ela tem a função de identificar, de nomear, de trazer luz, né? Trazer lucidez. Além disso, tem a função de qualificar. Então, essa questão de comparar é uma função também que a consciência cumpre, assim, qualificar, perceber o que que é importante, o que que não é, e ela tem uma função que a gente chama de trigrama, né? Trigrama do fogo, o fogo é essa expressão da consciência. Eles chamam de aderir, ou seja, de colar. Quando a nossa consciência identifica algo, é que ela cola nisso, né? E as redes sociais, elas são desenhadas, como a gente tem falado, para a gente ficar colado nela, né? Ela ganha com isso, né? Quanto mais tempo a gente passa lá, mais coisa ela pode vender, né? Mais anúncio ela pode colocar para a gente ter a chance de comprar alguma coisa, que é o que ela está vendendo lá, né? Além disso, então, daí ela tem um jogo muito matemático, eu diria, por isso que chama de algoritmo, né? É calculado o quanto de estímulo tem que dar para você ficar colado lá
e excitado com aquilo. E de vez em quando ela dá um outro anúncio assim para relacionado com aquilo que você gosta, né? Porque ela já calculou o seu comportamento. Então a moeda de troca aqui é a sua atenção, a sua consciência. Então tem um outro aspecto da natureza humana, o Marcelo falou do vínculo do afeto, que é essa natureza nossa da consciência de gostar de receber estímulo e ficar colado naquilo. Isso é da natureza humana, psíquica. Eu gosto de estímulo, é sempre bom ter estímulo, estímulo, estímulo. E a rede social lá, ó, é um prato cheio para isso. Então, às vezes, eu chego em casa, sei lá, cansado de um dia de trabalho. Como que eu faço para eu descansar? Às vezes eu vou lá na rede social e fico colado lá. E ela tem um trabalho só de me dar estímulo que eu goste, que ela já sabe o meu gosto. E vai lá e fica colado, 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 estimulando, hiperestimulação, né? Por meio A de muitos psicologia estímulos. comportamental tem a sua base inteira nisso, né, Susumu, né? Estímulos e respostas. E aquilo que é agradável serve como um reforço que vai aumentar o comportamento, né? Então isso acontece com pomba, acontece com rato, acontece com a gente, né? Uma vez que você traz algo que é visto como agradável, que é bom, né? Quando você traz esse reforço, vai aumentar a frequência do comportamento. E as redes sociais, elas trabalham exatamente em cima desse ponto, né? Então, tanto que algumas pessoas chamam de gamificação. Ao eu estar mais, eu ganho mais com isso, né? Então, por exemplo, na nossa empresa, a gente tem um profissional de marketing. Quantas vezes os nossos profissionais de marketing eles nos falaram? Vocês têm que estar todo dia, vocês têm que colocar a caixinha, vocês têm que ter isso para a rede social entender que você é relevante e tal. Então, aí eu ponho mais, recebo mais, fico mais preso. É uma pena, porque eu acabei me salvando, mas eu li uma matéria de uma moça, depois posso tentar, tentar achar, mas que ela fala isso, ela se torna muito relevante dentro das redes sociais, mas aquilo acabou com a vida dela e acabou com a paz dela, e ela não E pode aí parar. passa a ser, você continua fazendo para evitar o desconforto de não receber ou de não, né, de deixar de ter seguidores. Então não é só um reforço agradável, né? É um reforço Não, negativo também, né? também, Eu exatamente. coloco ali para me livrar do desconforto de, como o Sussumo falou, eu me cobro que eu deveria colocar mais. E uma pessoa que está num nível que a vida dela já é resumida a isso, é muito difícil sair, né? Então, é um ponto Ela relevante. põe para acabar com o desconforto e com a questão da irrelevância, né? Isso é muito Tipo, característico das dependências, né? Assim, quando a gente pensa em dependência, quem é dependente mesmo não usa por prazer, usa já para não usa mais evitar o para fazer. desconforto de ficar sem a substância, né? Então é a mesma coisa acontece com a rede social. Então, e eu não sei se vocês têm mais sobre isso, mas eu queria trazer um outro ponto que para a gente discutir sobre as redes, mas se quiserem continuar nesse tópico aí, se tiverem mais É, coisas. eu acho que a gente já falou bastante, porque realmente tem coisas assustadoras, como Twitter, Deep Web, Blue Whale, sabe? São todas coisas muito perigosas quando a gente pega e fala de rede social. Né? O próprio ataque nas escolas, né? O penúltimo que teve, ele nasce de uma comunidade dentro do Twitter. E que umas pessoas vão, sabe, encontram outras pessoas com o mesmo tipo, entre aspas, de distúrbio que vai mostrando para a pessoa que ela faz parte daquele meio, isso é perigosíssimo. Se a gente for olhar o movimento nazista, ele acontece dentro de um movimento grupal, que é reforçado comportamentos agressivos. Então, para eu fazer parte do meio, eu tenho que fazer tal coisa. Né? Isso acontece com algumas máfias ou gangues no México, por exemplo. Você só entra na gangue se você decapitar alguém da outra gangue. Né? Então, para eu fazer parte, o que eu sou capaz de fazer? Né? Uhum. Isso é algo que existe e as redes sociais permitem um nível assustador. E é sobre isso que eu queria trazer, né? Assim, porque como os algoritmos são feitos para te mostrar mais daquilo que você gosta, que você aprecia, né? E isso favoreceu muito as fake news mesmo, né? Porque assim, você passa a viver numa bolha tão parecida com aquilo que você acredita que o seu mundo começa a ser resumido àquilo.
Então, quem pensa diferente daquilo é quase como se assim, não, mas na minha rede social, tudo que eu vejo é parecido com o que eu penso. Né? Então, se eu estou vendo alguém falando alguma coisa que é diferente, isso causa uma dissonância cognitiva, assim, fora das redes sociais, digamos assim. Então, aquilo, às vezes, é até o que é verdade, mas eu estou tão imerso numa bolha que faz eu acreditar que aquilo é verdade, que parece que às vezes, uma opinião diferente que é o errado, né? Então, assim, se eu, tudo que eu tô vendo ali tá falando a mesma coisa, parecido com o que eu acredito. Né? Então, esse resumo da nossa vida, essa bolha muito parecida com quem a gente aprecia, valoriza, faz com que a gente também fique mais intolerante, né? E por isso, talvez esse fenômeno, talvez não, tem grande parte disso na polarização, né? No ódio com relação às outras pessoas que pensam diferente de mim e também na propagação das fake news, porque eu vou cada vez mais, vai chegando mais conteúdo para mim parecido, e inclusive essas empresas que o Sumo falou, né? Tem uma grande responsabilidade nisso, não que elas produzam fake news, né? Mas assim, vai chegando tanta coisa aqui para mim que soa razoável quando chega uma fake news aqui parecida com aquilo que eu acredito, né? E você sabe, né, Vivian, que a gente sabe hoje, porque a gente tem dados sobre isso, que uma fake news, ela propaga 6 vezes mais do que uma notícia verdadeira, né? Então, isso afeta a minha ideia do que é certo e o que é errado, porque tudo que eu tenho de noção de certo e errado é porque alguém me ensinou, é porque alguém falou. E se o mundo ele está reforçando, e todo mundo pode fazer esse teste aí, todo mundo que está ouvindo, coloca assim: a Terra é plana. Assiste 3 vídeos no YouTube e segue 2 canais no Instagram sobre esse tema. Você vai ver que você vai começar a receber coisas e mais coisas, e de pessoas, vai estar lá, porque às vezes é muito bem produzido, às vezes mostra que é o expert, não sei o que, cientista, não sei das quantas. Isso vai aparecendo, 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 isso vira uma verdade. Então, é assustador quando as pessoas falam assim: não, mas uma mentirinha. Não, mas não tem problema. Não tem problema. Isso é um dos maiores perigos para a humanidade hoje em dia. Sabe? Se a gente, por exemplo, houve uma campanha deliberada para não ter vacina. Sabe? Poxa, isso quer dizer que a poliomielite vai voltar. A maioria das pessoas que estão ouvindo a gente nunca viu alguém com polio. Só quem é antigo que viu alguém com polio, com uma deficiência num dos membros inferiores. Sabe? Então, isso é um grande desfavor. Agora, dentro de um cenário que essa fake news aumenta muito, ela vai virar a nova verdade. Né? Então, só fala que é a favor, ou que não é tanto demais, ou que é censura. Eu acho que a gente tem que saber dividir o que é censura do que não. Uma notícia mentirosa, ela é perigosa. Ela é perigosa. Enquanto aqui no Brasil a gente estava discutindo sobre, sabe, olha, e não é uma questão de direita e esquerda, né? Como eu sempre falo, Israel é um país de ultradireita e foi o primeiro país a dar a 4ª dose para todos os seus habitantes. E olha que interessante, porque eu lembro que naquela pausa que teve na pandemia, eu fui fazer um passeio e encontrei uma moça e ela falou assim: não, porque eu sigo o protocolo de Israel. Eu falei: como que é o protocolo de Israel? Não, de uma maneira preventiva, eu tomo ivermectina, eu tomo, esqueci o nome dos outros, e o antibiótico, né, cloroquina e o antibiótico, porque é lá isso que eles fazem. Mentira, porque lá eles estavam vacinando todo mundo. Então, olha só, né? Então, aqui a gente está falando só da fake news. Mas, pessoal, e os casos de bullying? Né? O que aconteceu hoje? Vamos pegar o que aconteceu hoje. Teve uma moça que traiu o marido, né, no show do Guns N' Roses essa semana na Suécia, e ela foi massacrada. Aí hoje mesmo, o Neymar pede desculpas por ter traído a mulher brava, e se você ler os comentários, todo mundo lá, o amor é lindo. Né? Então, isso vai gerando, né? Isso é um bullying virtual. Isso gera um dano, né? Que é extremamente perigoso. E aqui a gente não está falando dos golpes, sabe? Não, e Cada isso vez do mais. bullying, né, virtual, Marcelo, aquilo que você estava falando antes, né? Ah, nos anos 80 lá, você convivia com pessoas muito parecidas. Então, só que hoje, por exemplo, algum erro que você comete, né? E às vezes nem erro, mas assim, o que os outros julgam que é um erro é julgado numa escala extremamente maior do que a gente estava acostumado a receber. Então você passa a acreditar que você é um zero à esquerda mesmo, né? Assim, que você não, você é o pior dos humanos, assim, porque, né? Então, Não,
E você percebe o quanto isso é um combo poderoso e perigoso. Eu não acho que a saída do mundo é não ter mais redes sociais. Mas a gente precisa, que nem. Uma das pesquisas mais famosas sobre o dano e o impacto da rede social em adolescentes e crianças é da própria rede social. Ela sabe disso, né? Que aumenta a baixa autoestima, a insatisfação pessoal, depressão, hiperatividade, ansiedade, falta de afeto e que é viciante. Poxa, então se não tiver alguém que olhe para isso, e poxa, dá para pedir para um pai, sabe? Às vezes o pai é economista, o que, que ele entende de saúde humana, né? E também negar o acesso é ruim. Para quem não assistiu aquele filme Capitão Fantástico, vale muito a pena assistir, que é um espetáculo de filme que mostra que você também educar em cima exatamente de como deve ser, mas com uma distância do como é o mundo, também é um dano horrível, sabe? Tipo, a pessoa ela tem que saber dialogar com aquilo que está presente hoje em dia. Acho que a gente pode começar a entrar e a concluir, né? Mas e aí, o que que eu faço com tudo isso, né? Os desafios são enormes, são grandes, são variados, né? Eu acho que é legal, mas eu vou trazer alguns pontos que eu até pesquisei aqui, sabe, das redes sociais, só para a gente ter um pouco desenhado, né? Exposição excessiva, que é um dano hoje em dia, né? Essa necessidade de ter que estar lá e etc. Isso gera problemas sociais. É, captação das suas informações, né? As pessoas sabem, poxa, qualquer rede social que você tem hoje, ela sabe mais de quem você é do que você mesmo. E ela vai usar isso para vender informação, né? E é uma coisa que a gente nem traz hoje em dia, nem olha, porque tem algumas coisas muito mais danosas, né? Que é o que a gente estava falando de padronização de comportamentos. Né? A gente está totalmente na mão das redes sociais. Se ela começar a pegar e falar que alguma coisa é moda, pronto. Vocês sabem que tem uma coisa muito interessante, que o governo canadense tentou colocar uma coleira nas redes sociais, sabe? Sabe o que as redes sociais fez? Sabe o que o Google fez? Ele diminuiu para 3% o tanto que ia aparecer os jornais físicos nas redes sociais. Ou seja, ela consegue controlar até um jornal físico de não aparecer. Olha, isso é muito poder, pessoal. Se não tiver nenhum tipo de regulamentação aqui, países vão estar na mão disso. Acho que uma palavra boa para essa situação aí é o quanto existe de manipulação, né, dentro disso. Exato, exato. Né? E é muito fácil, né? Então, cyberbullying, que é uma coisa que a gente já falou, né? Os problemas mentais, que é algo que a gente já falou. Golpes online. Pessoal, tem muitos golpes online acontecendo. Sabe? De ontem para hoje, duas pessoas que eu sigo no Instagram, por exemplo, apareceu lá do Pix, aquele golpe do Pix. E, poxa, se a pessoa entra na rede social de alguém, ela tem a vida inteira dessa pessoa. Isso tem chantagem, isso tem um monte de coisa que é muito perigoso. Você sabe que tem uma brincadeira muito interessante. O meu irmão, né, mora na Califórnia e ele arbitrou, ele é lutador de jiu-jitsu, ele arbitrou a luta do Mark Zuckerberg, né? E eu tava conversando com meu irmão pelo WhatsApp. Eu falei, olha, Gabriel, a gente não tava falando mal nem nada, tava falando da luta e etc. Eu falei assim, ó, mas a gente não pode falar mal porque ele pode estar lendo aqui, sabe? Tipo, ué, se tem alguém que pode, né? Então, sabe, é algo a se pensar, né? Então, vazamento de roubo, de dados e roubo de identidade, notícias falsas que a gente já colocou, cyberstalking, que é aquela pessoa que fica olhando, que fica pesquisando, sabe? Se eu sair para dar uma corrida e colocar no meu Strava, eles mostram exatamente onde eu moro. Exatamente. Sabe? Ó, ele começa aqui e esse é o horário que ele costuma correr. Né? E aí tem conteúdos inapropriados, mas a lista é muito grande e ela é assustadora. Né? E ela não tem valores como liberdade, democracia, autonomia. Mas é difícil das pessoas entenderem isso, sabe? Porque ela parece inofensiva. Do mesmo jeito que nos anos 70 cigarro era algo inofensivo, é só um cigarro. Né? Hoje a bebida é isso, sabe? Mas uma hora a gente fala sobre drogas, que eu acho que vai ser super bom também. Então eu vou começar falando um pouquinho de algumas escolhas didáticas, né, que podem ser equilibradas. Então, como eu estava falando, enquanto
as redes sociais, e acho que uma síntese disso é uma hiperestimulação nossa, né, do nosso sistema, demanda a nossa atenção, paga para ter a nossa atenção, né? Ela é toda articulada para ter a nossa atenção. E a gente trabalha bastante com atenção, né? Vamos dizer assim. Então, um primeiro recurso, eu diria, é treinar essa habilidade da gente mesmo escolher aonde direcionar a nossa atenção. E como muitos estímulos hoje, culturalmente, nos sugam, na verdade, não só a nossa visão, nossa audição, todos os nossos sentidos estão sugados para fora, para que a gente consuma os estímulos e as informações fora, né? Isso é uma estimulação yang que a gente fala, né? E o que seria um retorno ao yin? Seria, de fato, um retorno a aspectos internos, que também tem muita coisa aqui dentro, né? Mas a ideia é justamente, talvez, de mindfulness, né? Quem não assistiu ainda ao nosso capítulo sobre mindfulness, vai lá, vai entender um pouquinho mais. Mas um dos aspectos é, enquanto a gente estiver nas redes sociais, se pergunte o quanto você pode escolher se equilibrar a se consumir com seus sentidos para fora ou a se resguardar um pouco, né? Às vezes um bom banho é um resguardo para o interno, porque talvez até tenha gente que vá com o celular no banho, né, para querer resolver alguma coisa no banho enquanto estiver tomando banho. Mas se resguarde, principalmente agora no inverno. O inverno é um lugar, um espaço no ano para a gente se recolher, se resguardar. Resguarde um pouco os seus sentidos, né? Para a quantidade de estímulos que tem numa rede social. Então, perceba esse equilíbrio de fora e dentro, fora e dentro. E perceba no seu dia, na sua semana, no seu mês, no seu ano, quanto tempo você passa só consumindo coisas fora, né? E se resguarde um pouco. Acho que depois eu posso falar Sabe, mais algumas isso, coisas. muita gente chega em casa e liga a televisão porque não consegue se resguardar. Isso é um treino, é difícil para nós, né? Muita gente pega e acende o cigarro porque se sente só, né? Hoje não é mais tão comum isso, mas vai pegar o celular porque se sente só, né? Então, esse estar consigo e esse olhar para dentro é um treino forte, né? A É gente até fala de um uma ponto, abstinência, né? Porque a gente está tão hiperestimulado que ficar sem estímulo é quase exato, impossível, né? De né? fato. Então a gente fala aqui de um lugar, nós três pelo menos temos minimamente mais de 12 anos de prática desse olhar, desse sustentar e ficar, né? Eu acho que esse é um caminho e é algo muito rico. Mas também acho que tem algumas coisas que são bem mais simples. A primeira coisa que eu falaria seria, saiba que apesar de parecer inofensivo, não é. Não é. São muitas variáveis que afetam a nossa natureza humana que a gente não consegue nem perceber, nem notar, né? Muitas vezes a gente só fica com aquela sensação de angústia depois, mas a gente não consegue nomear de onde vem essa angústia, né? Acho que uma prova disso, quando a gente vê um filme, quando a gente continua vendo. Isso também não faz muito bem. Assistir um desses telejornais que só mostra desgraça, pessoal, isso vai causar um impacto. Então, muitas vezes eu continuo e eu gosto. Não, então o primeiro ponto é falar assim, olha, não, não é. Não é. Aqui temos três profissionais da área da saúde que estudam comportamento humano, né, que trabalha com gente e então não é. Tem muitas pesquisas mostrando. E aí nesse processo, né, desse preencher, é talvez voltar a algumas coisas. A primeira coisa que eu falaria era movimento, sabe? Sai para andar, vai estar na natureza, pega uma bicicleta, sabe? Vai com o seu filho em algum lugar, vai passear em algum lugar, vai fazer alguma coisa, né? Porque a rede social tem tomado isso. E aí tem outras coisas talvez um pouco mais refinadas e mais difícil, como ler, como tocar um instrumento, aprender uma nova língua,
Sabe, aí que a gente entra na questão de desenvolver habilidades não primárias para o meu trabalho, mas secundárias para a relação da minha vida. E aos poucos ir, porque, como eu estava falando, muitas vezes, se eu só parar e tirar, a angústia aumenta. Aí eu vou me colar naquilo. Né? Então, eu já vi algumas pessoas em estratégia para parar de fumar, por exemplo, começa a comer bala. É danoso, mas é um pouco menos, e aí a pessoa ela vai diminuindo ali, vai tentando pôr alguma outra coisa, né? Mas eu partiria primeiro do tem que saber que não é saudável. E se você for pai, aí a preocupação tem que ser maior ainda. Não, a saída não é proibir, porque isso é algum fenômeno do mundo hoje em dia. Mas o seu filho saber que não é saudável. Do mesmo jeito que seu filho tem que saber que tomar uma Coca-Cola com tanto de açúcar não é saudável. Mas não quer dizer que ele não precisa tomar Coca-Cola. Acho que criar esse senso de consciência, e desde pequeno já é legal, esse senso de responsabilidade. Vocês sabem, pessoal, agora um parênteses aqui que eu achei muito incrível. Vocês sabiam que o governo alemão, quando vai construir um parquinho para criança, ele constrói um parquinho que é passível da criança se machucar? Porque alguns estudos têm mostrado que se você gera um senso de gerenciamento de risco na criança, ela se torna um adulto mais eficiente. Então, se a criança ela souber que se ela não segurar lá, ela vai cair, vai se machucar, ela se torna um adulto melhor. Né? Então, a gente pode acreditar. E hoje a gente vive num mundo de hiperproteção. De verdade, pessoal. Quando eu era pequeno, eu lembro uma vez no campinho que a gente pegou uma garrafa de cerveja, comprou uma bombinha que nenhum dos nossos pais sabia que a gente tinha comprado. E era aquelas bombinhas porque era por número, acho que devia ser o número 8, é aquela que mata alguém. A gente, um segurava, o outro acendeu a tampa acendeu a bombinha, um soltou, e aí que a gente foi ver aonde a gente ia se proteger dos estilhaços de vidro. Sabe? Meu, a gente fez uma granada. Sabe? Tipo, tô vivo. E eu sei que para os pais isso é muito difícil. Né? Eu tenho um monte de cicatriz, sabe? Mas e parece que é mais seguro o filho ficar em casa mexendo no celular, mas não é. Se você pensar em desenvolvimento para a vida, não é. Deixa ter uns pontos assim. Esse aqui também foi outro tombo de bicicleta, sabe? É importante, é importante. Essa é a minha fala final em cima disso. A Vi tem alguma recomendação espontânea? Acho que é interessante também notar enquanto você tá, né? Porque é tão automático aquilo, é tão compulsivo, né? Que a gente nem se dá conta de como a gente está se sentindo, como aquilo nos afeta, né? Então, talvez valha a pena tentar ir com mais consciência, né? E perceber assim, como é que eu tô me sentindo ao ver determinadas coisas, quando eu vejo o tempo que eu passei aqui, o que eu tô fazendo dentro aqui? Eu tô olhando quantas pessoas curtiram, quem curtiu, quanto tempo eu tô perdendo com isso, como isso me faz sentir, né? Eu acho que é importante isso também, tentar observar como você está se sentindo e ver se te faz sentido, né? Se é assim que você quer gastar seu tempo, porque também tem isso da gente trazer essa consciência, né? Mas é isso que eu tenho para dizer como mensagem final, assim. Às vezes algumas pausas, né? É difícil, Sim. mas necessárias, né? Para uma certa lucidez, para uma certa, como o Marcelo gosta de falar, né? Uma certa apercepção de si. Uhum. E tem os próprios aplicativos, eu acho que tem recursos, né? De limitar o tempo de uso ou perceber o quanto se usa. Eu sinto que em crianças e adolescentes, assim, Tem que pôr regra. sim, primordial. Principalmente, eu fico imaginando uma estrutura. Bom, a nossa estrutura humana, biológica, não muda, eu diria, muda muito pouco, né? Há, mi- há milênios. Só que o nosso hábito e na relação com esses estímulos das redes sociais mudaram assim drasticamente. Imagina uma estrutura que está em construção, né? Em desenvolvimento, é uma esponjinha, fica hiperestimulada
por essas redes. Para mim é uma catástrofe, mas é difícil medir, né? Então talvez tenha alguns recursos aí para pôr limites de tempo, de período. Cada um vai construir o seu caminho aí. E é uma Modelo, né, catástrofe Sussumo? também. Porque se a criança vê, né, os adultos com quem ela aprende o tempo todo ali, embora às vezes a pessoa está usando para o trabalho, aquele é um modelo aprendido, ela quer aquilo, né? O que que é isso que essa pessoa está sempre na mão? Por que que isso é tão importante, né? Eu É quero uma coisa checar. interessante isso, né? Porque os adultos hoje já dão um mau exemplo. Sabe o que é interessante, né? Quando eu era adolescente, eu não podia jogar videogame o tanto que eu queria. Mas hoje, né, tipo, é muito fácil você ter um pai que passa 7 horas no videogame, sabe? Então, mas o ponto aqui eu acho que não é a crítica, é a reflexão. Uhum. O ponto aqui não é a crítica, é a reflexão. E eu acho que essa é a nossa função, né, do Chá com Prosa, trazer olhares e reflexões e de repente ampliar algumas posturas. Bom, pessoal, se fez sentido, coloque aí nos comentários, né, o que você achou, o que você acha disso. Eu acho que é algo que todos nós temos que repensar. Talvez o Susumo tenha que usar mais, talvez a gente tenha que usar menos, mas com certeza o mais importante de tudo é ter consciência do dano, consciência e se isso está alinhado ao que eu quero para minha vida e o que eu quero para o meu filho ou para pessoas que dependem de mim. Então, agradeço, obrigado, curta, compartilhe, para a gente aparecer mais na rede social. Valeu, pessoal. Um abraço. Tudo de bom, pessoal. Valeu, pessoal. Coloca Até aí, mais. faz um teste de dependência na rede social, né? Vem fazer um retiro com a gente, faz 3 dias sem rede social para ver o Não, que que mas aí não acontece com você. funciona, porque o retiro é muito bom, aí é fácil você sumir. São muitos estímulos, é verdade. Fica um dia, no seu dia normal, sem usar, sabe? Aí a gente vai ver o que quiser. Mas quem quiser, a gente está aqui em junho de 2023. Esse ano a gente ainda tem mais 3 retiros. Então fica aqui o convite, entra lá no site do cpmindfulness.com.br ou nas redes sociais, porque tem coisa boa também, e eu acredito, espero que essa seja uma delas. Até, Tchau. gente.